Oi, amigos, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. E hoje, a pedidos nos comentários, que eu achei muito legal, eu vou falar um pouquinho sobre indicações de quadrinhos para se ler pelo Kindle Unlimited. Antes de mais nada, aquela coisa de sempre, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, um comentário aqui embaixo e, se for comprar qualquer coisa pela Amazon, use o link aqui no canal, tá sempre na descrição do vídeo, assim vocês me ajudam com uma pequena comissão que faz toda a diferença. Tô com a minha colinha aqui pra gente falar então de alguns quadrinhos que eu já li pelo Kindle Unlimited e que estão disponíveis. Vou começar com Normal, da Helena Cunha. Esse é um quadrinho mais de humor da Helena, ela fez ali no período da pandemia, se eu não me engano. E é um quadrinho que a gente vai ver sobre uma menina. E aí um dia, se eu não me engano, aparece tipo um demônio, só que muito amigável na casa dela, que trabalha num departamento místico, digamos assim, do inferno. Então é um quadrinho mais focado no humor e ao mesmo tempo muito fofo, que vai falar ali sobre a relação das duas. Elas vão tentar fazer alguma coisa em respeito de um ritual, se eu não me engano. Faz um tempo que eu li esse quadrinho e vocês sabem que a minha memória é muito ruim, tá? Mas é uma história muito divertida da Helena, diferente dos outros quadrinhos que eu acho que ela fez, que focam mais no drama e na identidade de gênero e sexual, enfim. Mas é um quadrinho que vale super a pena e tá disponível então para uma leitura de forma gratuita para quem tem a assinatura do Kindle. Outro que eu selecionei é um quadrinho que eu gostei muito de ler, que se chama Azar do Amor, ou Como Eu Sobrevivi a um Manipulador, da Sophie Lambda, e, se eu não me engano, é publicação da editora Buzz, mas está disponível também para leitura pela assinatura do Kindle Unlimited. E aqui a gente vai acompanhar uma personagem que vai contar esse período de vida que ela passou em um relacionamento tóxico e abusivo com uma pessoa narcisista e manipuladora. A gente vê a história real dessa quadrinista. E aqui, inclusive, esse relacionamento ela teve com uma figura importante, um ator da França, que ela não cita em nenhum momento o nome dele, até para não levar um processo, mas ela vai contar então como ele era um legítimo manipulador nesse relacionamento e as descobertas que ela faz até com ex-namoradas dele, de que esse já era um padrão que ele repetia bastante, e de como foi difícil para ela sair desse relacionamento, porque sempre ele colocava a culpa nela e fazia, enfim, ela se sentir a culpada e a pessoa ruim das situações, das brigas que eles tinham. Então ele manipulava muito ela emocionalmente e ficava até em níveis agressivos quando ele era contrariado, enfim. E é uma história recheada de humor. A gente acompanha, inclusive, a personagem narrando junto a um ursinho que remetia a ela à infância, então ela trouxe para essa história. E tem muito humor e, ao mesmo tempo, é muito tocante e complexa sobre esse tema que muitas pessoas passam ou podem estar sujeitas a passar. Então é um quadrinho que vale muito a pena, até pra gente entender esses gatilhos e características de manipuladores. Outro quadrinho é Dente de Leite, do Patrick Martins e Igor Frederico. Esse é um quadrinho, inclusive, que foi lançado primeiramente de forma independente no Kindle e depois ganhou o prêmio Amazon junto com a editora Pipoca Nanquim, e a Pipoca trouxe então numa nova versão física. É um quadrinho que vai falar ali de forma muito melancólica e ao mesmo tempo silenciosa. Não é um quadrinho mudo, mas ele tem bem poucos diálogos e narrativas escritas. E ele vai falar a respeito de uma senhora e toda essa vida dela solitária e tão latente em relação à maternidade. É um quadrinho bem forte e ele tem ali toda uma sensação estranha e de descobertas e vai misturar ali uns elementos de escorpião, enfim, tem essa vibe mais rastejante.
mas é um quadrinho muito bom, acho que ele é muito competente e é um trabalho mais silencioso de autores nacionais e que eu acho que vale muito a pena esse reconhecimento, tanto a versão física, que tá muito bonita, quanto a versão em quadrinhos digital também, que tá disponível para leitura gratuita de quem faz assinatura. E é um trabalho, então, que a gente vai acompanhar essa senhora e os dias dela de solidão. E ela tem ali um passado um pouco sombrio e que a gente vai tentando desenrolar ao longo da narrativa. Então, é um quadrinho mais soturno e que eu acho que é muito competente e vale a pena a leitura. Nessa mesma vibe e com as mesmas características ali do Prêmio Amazon e Pipoca e Nanquim, tem também O Monstro Debaixo da Minha Cama, do Lucas Johannathan. Esse é um quadrinho que vai falar sobre abuso infantil e agressões dentro de casa, então é um tema muito forte e que eu acho que a gente tem que estar preparado, né, para a leitura, claro, estar num bom momento, mas mesmo assim é um tema muito importante que não deve ser apagado ou deixado de falar como um tabu. Esse é um quadrinho, então, que a gente vai acompanhar essa menina e ela foge das situações e do pai dela que abusa ela diariamente, toda noite, enquanto uma mãe totalmente omissa e que sabe o que acontece, mas não toma nenhuma providência, e essa menina acaba, obviamente, com problemas de agressividade na escola e ela enxerga todas as figuras masculinas como monstros e ela se refugia muito em brinquedos e personagens de quadrinhos que ela lê ou os brinquedos que ela brinca no dia a dia. E são ali alguns heróis, enfim, umas heroínas. E isso é a força dela em meio a toda essa podridão e dor que ela vivencia diariamente. Então, é uma narrativa muito complexa e muito forte e latente do Lucas Johannathan. O Lucas é um dos melhores autores contemporâneos hoje, então eu acho que ele faz tudo com muita excelência e esse é um quadrinho que tá sempre, tanto a versão física principalmente, tá sempre num valor acessível, eu acho que vale muito a pena também. Tem ali todo um tom de rosa durante essa narrativa. Tem resenha no meu Instagram, inclusive, acho que dessa lista só tem 2 com resenha no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo também para vocês conferirem. E, enfim, é um quadrinho muito forte, com um tema muito precário e recorrente na vida de muitas crianças e que eu acho que não deve ser esquecido, e o Lucas faz isso com muita sensibilidade em relação a essa história. Agora, um quadrinho que eu amo e que é muito mais divertido e tem ali seus pontos de drama também, mas o humor prevalece, que é Trabalho de História, do Guilherme de Souza. Esse é um quadrinho independente, publicado pelo autor, e tem versão física também, mas está disponível no Kindle e eu adoro esse quadrinho. Eu já falei dele aqui como acho que os 10 melhores do primeiro semestre. É um quadrinho muito divertido, onde a gente vai acompanhar ali um trio de crianças, onde os 2 meninos são mais amigos e eles vão até a casa dessa terceira menina, que é tipo a mais inteligente da turma, para roubar o trabalho de história dela. Eles querem copiar esse trabalho porque eles descobrem que no dia seguinte eles têm que entregar esse trabalho e os meninos não fizeram. Então, acaba acontecendo toda essa aventura onde, enfim, eles perdem o trabalho da menina também, e aí os 3 partem nessa busca de tentar conseguir um trabalho de história. Eles vão, então, num ex-aluno que vende drogas e vende trabalhos usados também. E eles precisam fazer uma entrega para esse cara para que ele libere o trabalho. E aí, com isso, então, as crianças vão passar a noite na cidade de São Paulo, se eu não me engano, percorrendo, assim, mundos e fundos de muita coisa estranha, engraçada que eles veem pelo caminho. Então, assim, desde assalto de ônibus até perseguição e brigas com homofóbicos e transfóbicos, e aí tem uma travesti que ajuda eles. Enfim, é um quadrinho maravilhoso, é a pura sessão da tarde, ele tem muito essa atmosfera de anos 80 até 2000, onde, enfim, as crianças não tinham internet, não tinham telefone para usar igual a gente usa hoje em dia.
Então, é muito, muito bonito e é muito engraçado. O Guilherme faz um trabalho maravilhoso e te dá vontade, assim, de ler pra sempre, porque é uma história de fato muito, muito legal. Agora, falando um pouquinho de dois quadrinhos que eu ainda não li, mas que eu também quero muito e estão disponíveis no Kindle, e são quadrinhos bem pertinentes e famosos, inclusive, que é Solitária no Centro da Terra, da Zoe Torogood, se eu não me engano. E é publicação da Conrad, mas também saiu então no digital. E é um quadrinho que vai falar sobre como a quadrinista se vê e a depressividade que ela entra depois de ter feito um trabalho que foi muito elogiado, que é A Cegueira Eminente de Billy Scott. Então é um quadrinho autobiográfico de como ela tem essa percepção tão negativa de si mesma e como ela pode achar que nunca vai ser capaz de superar e toda essa expectativa que colocam em cima dela. Então eu acho que pelo que falam, é um quadrinho bem pesado e potente também, e eu tenho bastante interesse de ler, então fica a dica para quem quiser. E outro que tem uma vibe aí mais trecheira e loucura, que é Zona de Crise, publicação da editora Veneta. E esse é um quadrinho que a gente já vem de Mau Caminho, do mesmo autor, e ele traz os personagens de Mau Caminho nessa nova narrativa que foi feita durante o período da pandemia. Então é um quadrinho que vai falar ali sobre isolamento social e a pandemia, por esses personagens que são completamente depravados, eles são meio antropomórficos, alguns deles, tem bruxa, tem tudo, enfim. É regado de muita droga, loucura e uma diversão muito ácida, então é um quadrinho que eu acho que também é engraçado e vale a pena. Eu quero muito conferir, mas eu queria primeiro ler Mau Caminho, então por isso eu ainda não li esse. Mas acho que também fica a dica para quem se interessar. E essas foram as dicas de hoje. Acho que eu consegui trazer quadrinhos ali que vão falar de diferentes temas, mas todos muito bons de ler e a maioria bem fluido, inclusive. Então, se você quiser acompanhar alguma leitura pelo Kindle Unlimited, acho que essas dicas são muito bacanas. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima!